Olá, irmãos, graça e paz, saudações fraternas. Nós estamos aqui fechando mais uma semana nas nossas devocionais. Estamos juntos aqui neste objetivo de buscarmos a Deus nesses dias maus. E nós vamos, irmãos, cantar um hino que fala do céu como a nossa morada feliz. E no coro, o hino 194 do nosso inário diz que com Jesus no porvir viveremos no lindo país. Vamos cantar? Com Jesus a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos penar, se sofrermos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino da luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, no descanso perfeito eternal, desfrutando o amor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Amém. Amém. Convido você agora a orarmos ao Senhor, agradecendo pelo que nós cantamos, não é? Nós dissemos através da música que nós avistamos o lindo país pela fé na palavra de Deus. Nós cantamos também que um dia nós estaremos todos juntos, exaltando ao Senhor através de cânticos em tom triunfal e cantaremos os louvores de quem nos amou. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, tudo que nós acabamos de cantar, nós sabemos que é verdade. É a verdade da Escritura, a verdade da Tua palavra, Deus. Pela fé, nós já avistamos a glória celeste. E nós queremos, ó Deus, ansiamos, ó Deus, por chegar o dia em que, em tom triunfal, como cantamos, nós todos levantaremos um hino de gratidão, cantaremos os louvores de quem nos amou. Glória ao teu nome por isso, ó Deus. Obrigado porque o Senhor continua com a tua mão estendida, o Senhor continua presente, o Senhor está à frente das nossas vidas, ó Pai. E como diz a Escritura Sagrada, o Senhor é o nosso ajudador, é quem nos sustenta a vida. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ó Pai, nos dirige, ó Deus, no caminho da Tua palavra, o caminho do Senhor que é o caminho perfeito, ó Pai. Toma também as nossas demandas pessoais, familiares, quem sabe, ó Deus, grandes problemas que cremos só o Senhor mesmo pode resolver. Ó Deus, derrama da Tua graça. E agora, ó Deus, queremos ouvir o Teu recado, queremos aprender da Tua palavra, que é a luz para os nossos caminhos. Que o Teu Espírito, então, esteja à frente, esteja nos guiando, Pai. É a nossa oração
e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão e irmã, eu convido você a abrirmos no livro do Apocalipse, capítulo 9, verso 1 a 11. Hoje o nosso tema vai ser a ação demoníaca nos dias atuais e teremos como base Apocalipse 9, do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler, peço que você com muita atenção acompanhe. O texto sagrado nos diz: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Até o versículo 11. Irmãos, nós sabemos, estamos rodeados de coisas estranhas que têm acontecido, né? Temos vivido nestes dias tão difíceis essas coisas estranhas acontecendo no mundo. Catástrofes, tragédias, guerras, terremotos, epidemias e agora uma pandemia, né? Sem falar no desespero que tudo isso provoca, na angústia entre as nações. O texto aqui de Apocalipse 9 nos traz algumas pistas, irmãos, para entendermos a ferocidade destes nossos dias. É um reflexo, é um eco do que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos tempos os dias seriam difíceis. Aliás, a palavra, a expressão, o termo difíceis é a mesma palavra empregada pelo evangelista Mateus para descrever a fúria daquele homem possesso, o gadareno, que ele furioso, então, não podia ser controlado por nada e nem por ninguém, só o foi pela palavra de autoridade de Cristo, não é? Os nossos dias são assim, são perigosos, são furiosos, mas o que é ou quem é que está por trás disso tudo, desta fúria, verdadeira fúria dos nossos dias tão difíceis? E aí, irmãos, nós vamos para o texto aqui, mas também vamos para outros textos da Bíblia, porque a palavra de Deus ela se completa, não é? E nós vemos João aqui falando de uma estrela caída do céu. O verso 1 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Isso também nos lembra, também nos remete ao que disse o profeta Isaías no capítulo 14 do seu livro, da sua profecia: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E também, irmãos, podemos nos lembrar aqui, reunindo os textos da palavra do Senhor, do que disse o nosso mestre. O Senhor Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Agora, então, diz o texto que lemos,
Satanás recebe a chave do abismo. O abismo, irmãos, é o inferno antes do juízo final, né? Então Satanás, o diabo, recebe a chave do abismo e ele abre o abismo, liberando de lá milhões incontáveis de gafanhotos, que na verdade são demônios. Aliás, irmãos, o texto que lemos fala dos demônios como sendo gafanhotos, com poder semelhante, igual ao de escorpiões, e parecidos com cavalos de guerra, não é? Isso está no verso 3 e no verso 7. Então eu repito aqui, é uma representação dos demônios, da ação demoníaca, da vinda de Cristo para cá. E eles são aqui representados, os demônios, como sendo gafanhotos, que têm poder de escorpiões, e também são parecidos, semelhantes a cavalos na peleja. Essas forças, irmãos, soltas no mundo, disparam numa cavalgada. Essa é a figura, esse é o cenário pintado aqui, não é? Como cavalos furiosos ali na batalha, e estão sob a liderança de alguém, a liderança do destruidor, Apolion e Abaddon, que são nomes para o destruidor, nomes para Satanás. E essas forças espirituais do mal, irmãos, estão à solta, como eu disse, estão aqui trabalhando ao nosso redor, têm se infiltrado, quem sabe, nos nossos lares, nas nossas escolas, nas instituições, nas ruas, né? No campo, na vida dos homens, causando devastação, como uma verdadeira cavalaria de guerra em disparada provoca, né? Como diz até o reverendo Hernandes Dias Lopes, é uma cavalaria do inferno. É algo, irmãos, que faz trepidar a terra. E o texto que nós lemos fala das características destes demônios, aqui representados como gafanhotos, escorpiões e cavalos de guerra, né? A primeira característica está no verso 11, vamos começar de trás para frente, do final. Verso 11 fala que eles são espíritos de destruição, né? Tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Irmãos, é difícil imaginar uma praga mais terrível que a dos gafanhotos, né? Há algumas semanas atrás nós estudamos no culto dominical sobre o livro de Joel, em que o juízo de Deus é colocado como sendo a entrada, né, a invasão de gafanhotos. Os gafanhotos que saem do abismo aqui, como já falamos, são demônios, mas são demônios, vamos dizer assim, superlativamente mais perigosos, muito mais devastadores que os bandos que têm devastado aí as plantações, né? E eles são dirigidos, comandados por Abaddon e Apolion. Nomes diferentes para a mesma pessoa, né? Vamos dizer assim, para o destruidor, já falamos, são nomes dados ao diabo. E esses gafanhotos vêm, portanto, para roubar, para matar e para destruir. Eles são seres malignos, de todo corrompidos, seres que têm destruído vidas, que têm arruinado lares, seres que têm tumultuado as nações e arrastado multidões para a perdição eterna. Então, através do verso 11, nós os enxergamos como espíritos destruidores. Além disso, nós vemos também que eles são aqui citados e explicados aqui como sendo espíritos de poder e domínio. Um termo, uma frase no versículo 7 diz assim: na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. A coroa é a ideia de domínio. Portanto, esses demônios dominam. Esses demônios exercem domínio, comando sobre os homens que estão debaixo da autoridade do diabo, né? Que estão ainda no reino das trevas. Esses demônios são reis tiranos, portanto, cruéis, reis carrascos mesmo. A Bíblia fala que os filhos da desobediência, em quem eles atuam, estão presos nas garras dos demônios, né? Vivem encoleirados, encabrestados, né? Vamos dizer assim, pelos demônios. É o que nós lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo fala que
o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, exerce domínio. Ao cegar, ele é que comanda as ações. Mas ainda, irmãos, nós vemos a força demoníaca ser aqui descrita como espíritos de inteligência. Um outro termo, uma outra expressão que está no verso 7 diz que o seu rosto era como o rosto de homens. Rosto de homens. Ou seja, esses espíritos malignos possuem uma inteligência sobrenatural, irmãos. Eles são aqui descritos, classificados como sendo estrategistas, peritos estrategistas, né? Eles arquitetam planos mirabolantes, planos inteligentes. Eles criam ciladas de todos os tipos para apanhar aquele que não tem o temor do Senhor na sua rede. Então nós podemos dizer, irmãos, que milhões de gafanhotos saídos do abismo têm invadido a imprensa, têm invadido as universidades, têm invadido a televisão, a mídia, os meios de comunicação, têm invadido até mesmo os púlpitos. Infelizmente temos que dizer isso. Gente que levanta a bandeira da cultura, do conhecimento, das artes, e que encanta as pessoas. Você já viu isso, não é? Com certeza. As pessoas ficam encantadas com a brilhante inteligência destas pessoas, mas o que elas propagam, o que elas falam, né? Defendem, os ensinos delas, embora cheios de intelectualidade, na verdade carregam o veneno letal da morte nas suas entranhas. Além disso, irmãos, os demônios são aqui descritos como sendo espíritos carregados de sensualidade. O verso 8 diz que eles tinham também cabelos como cabelos de mulher. Pelo menos duas coisas nós podemos citar aqui com base nessa descrição, não é? A primeira coisa que nós precisamos destacar é que esses espíritos não saem do abismo com um aspecto assim horripilante, sabe? Eles não saem do abismo, do inferno, soltando fogo pelas ventas, né? Provocando pavor em quem logo se depara com eles, né? Porque tem um aspecto assim, macabro. Não, longe disso. Eles vêm com uma rara beleza. Eles vêm como anjos de luz. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Eles aparecem com um aspecto bonito, irmãos, encantador, capaz de encher os nossos olhos, sabe? E capaz de arrebanhar, de seduzir o nosso coração, se não estivermos centrados na palavra do Senhor. A segunda coisa que merece destaque aqui é que esses espíritos despejam no mundo muita sensualidade. E isso é algo tão atual, irmãos, porque nós vivemos numa sociedade hedonista, né? Ou seja, uma sociedade que vive para o prazer imediato, né? O importante é ser feliz. É o que a turma não apenas diz, mas é o que a turma segue. Então, para o homem dos nossos dias, tudo tem sido encarado como normal, e muitas vezes isso pega-nos, a nós cristãos, quando nós estamos desavisados. Nada é proibido nos nossos dias, né? Em termos de sensualidade, a orgia, a pornografia, o homossexualismo, o lesbianismo, o nudismo, a obscenidade, a decadência moral, irmãos, tudo isso está sendo instaurado sem resistência, muitas vezes da nossa parte. Espírito de sensualidade. Hoje nós vemos isso até nas fotos que as pessoas tiram, carregadas disso. E isso, o texto está sendo aqui usado para nos mostrar, isso vem não do céu, mas vem do inferno. Isso é a ação não de Deus, mas ação demoníaca, espíritos de sensualidade. Nós temos muito mais coisas a verificar no próximo estudo, se Deus permitir, nós vamos falar, mas eu quero, estando aqui, parando por aqui, eu quero citar, irmãos, que nós devemos estar atentos à ação demoníaca. Não é
possível que aquele que leva Deus a sério, que aquele que quer ter a bênção de Deus sobre si mesmo, ignore o que o diabo faz, ignore a ação demoníaca nos nossos dias. Não estamos falando isso só no passado, mas nos nossos dias, não é? A ação demoníaca ao nosso redor é uma realidade que não pode ser desprezada, irmãos. Por isso eu quero citar aqui o que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 11, no qual ele termina dizendo: pois para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É interessante citarmos aqui rapidamente, é óbvio, o contexto em que essas palavras foram ditas, redigidas, né? Paulo está falando aqui sobre como tratar o irmão que pecou e desagradou a Deus, que transgrediu a lei do Senhor, mas que se arrependeu pela graça do Senhor. E aí ele fala de uma série de coisas, cabe aqui até um estudo posteriormente sobre isso, né? Ele fala de disciplina, sim, a punição pela maioria, ele diz assim, ele fala do perdão, ele fala do conforto, ele fala da confirmação do amor para com essa pessoa, e depois ele fala de duas finalidades. Isso tudo tem duas finalidades. Primeiro, para que aquele irmão não seja consumido por excessiva tristeza. É claro que o crente tem que se entristecer pelo pecado, mas que essa tristeza seja segundo Deus e o coloque no caminho de Deus, de volta, né? Para que ele não seja consumido por excessiva tristeza, disse o apóstolo. Mas a outra finalidade disso tudo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, irmãos, nós não podemos fingir que a ação demoníaca não existe. Nós precisamos estar atentos. Ele diz: não ignoramos os desígnios de Satanás. Ou seja, o cristão deve estar atento. Lembra das anteninhas espirituais citadas ainda nessa semana, né? Aqui na nossa devocional, nós devemos estar com elas bem atentas, sintonizadas, captando, né, tudo o que acontece ao nosso redor, os planos malévolos, malignos do diabo, do inimigo das nossas almas. Nós não podemos ignorar, porque se ignorarmos, Satanás alcança vantagem sobre nós. Guarde essa palavra. Vamos agora derramar a nossa alma diante do Senhor, principalmente rogando a Deus, agora orando em família, por todos nós, para que as ações do diabo e seus anjos maus sejam combatidas por nós pela fé. Lembra do escudo da fé citado por Paulo, o apóstolo? Ele diz: o escudo da fé com o qual nós podemos enfrentar os dardos inflamados do maligno. Que seja assim, para o nosso bem, para a glória do Senhor, para o avanço do Evangelho. Vamos orar agora? Um forte abraço, Deus os abençoe.